Olá pessoal, neste vídeo nós falaremos sobre a NBR 6467, a qual determina o método de ensaio para a determinação do enchamento de agregado miúdo. Iniciamos então com alguns termos que são definidos pela norma. De acordo com a mesma, o enchamento de agregado miúdo consiste no fenômeno relativo à variação do volume aparente provocado pela absorção de água livre pelos grãos do agregado, alterando dessa forma sua massa unitária. Já o coeficiente de inchamento seria o coeficiente entre os volumes úmido e seco de uma mesma massa de agregado. Prosseguindo com nossa seção de definições, a norma define umidade crítica como sendo o teor de umidade acima do qual o coeficiente de inchamento pode ser considerado constante e igual ao coeficiente de inchamento médio. E por fim, para finalizarmos essa seção, o coeficiente de inchamento médio seria o valor médio entre o coeficiente de inchamento máximo e aquele que corresponde à umidade crítica. Esse valor será melhor explicado em breve. Partindo então para a aparelhagem a ser utilizada para a realização do ensaio, a norma define a utilização de encerado de lona, balanças, recipientes, os quais devem estar de acordo com a NBR 7251 para a determinação da massa unitária, pás ou conchas, régua rígida, estufa, cápsula, proveta e ainda a norma determina como uso opcional o uso de misturador mecânico e de bandejas metálicas. Um ponto muito importante na realização desse ensaio é a preparação da amostra a ser utilizada. Para isso, a NBR 6467 determina que a amostra de ensaio a ser tomada deve ser preparada e reduzida conforme, respectivamente, as NBRs NM26 e NM27. Além disso, essa amostra deve ser seca em estufa durante 24 horas ou até massa constante e depois resfriada até temperatura ambiente. Partindo então para o procedimento de realização do ensaio, o operador deverá inicialmente colocar a amostra seca de agregado sobre o encerado de lona. Além disto, deverá homogeneizar a amostra e determinar a massa unitária do agregado de acordo com a NBR 7251. Prosseguindo a realização do ensaio, o operador deverá então adicionar quantidades sucessivas de água, de modo a obter teores de umidades próximos a 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 12%, sendo que, em cada adição de água, o operador deve sempre homogeneizar a amostra e retirar porções desta amostra para a determinação da massa unitária e para o preenchimento das cápsulas. Após a etapa descrita anteriormente, o operador deve então tomar as cápsulas e medir a massa de cada cápsula contendo o agregado, registrando esses resultados e logo após levá-las para a secagem em estufa. Após 24 horas, deve então retirar essas cápsulas contendo o agregado da estufa e determinar as suas massas. Com os dados que são obtidos durante a realização do ensaio, devemos então calcular os teores de umidade para cada amostra, ou seja, para cada cápsula, sendo que este será calculado por meio da divisão da diferença entre a massa inicial da cápsula com o material e a massa pós-secagem, pela diferença entre a massa seca com a massa da cápsula. Esse resultado deve ser multiplicado por 100 para obtermos a umidade em porcentagem. Para cada teor de umidade calculado conforme anteriormente descrito, deveremos então calcular os coeficientes de inchamento das amostras, conforme a equação apresentada, onde nós teremos que VH sobre VS é justamente esse coeficiente de inchamento do agregado, e temos ainda o γH, que é a massa unitária do agregado com o teor de umidade H em gramas por centímetros cúbicos, e o γS é a massa unitária do agregado seco em estufa em gramas por centímetros cúbicos, e o H é justamente a porcentagem de umidade da amostra. Com os cálculos realizados, teremos então
os pares de teor de umidade e coeficiente de inchamento. Com isso, traçamos a curva de inchamento do agregado conforme vos é apresentado. Aqui vos apresento um exemplo que foi retirado do anexo A da norma. Então, com essa curva traçada, nós determinaremos a umidade crítica a partir do seguinte procedimento. Inicialmente, iremos traçar esta reta R. A mesma é paralela ao eixo das umidades, sendo tangente à curva, determinando assim o ponto A, que indica o coeficiente de inchamento máximo. Após traçarmos a reta R, nós devemos traçar a corda S, que une a origem das coordenadas ao ponto de tangência da reta traçada até o ponto A. Deveremos, então, traçar uma nova tangente T à curva, sendo que essa tangente deve ser paralela à corda S traçada anteriormente. E, por fim, nós traçaremos, então, a reta U, que é paralela ao eixo das ordenadas, sendo que essa reta é traçada na interseção entre as retas R e T. Com esta, nós obteremos o ponto B. A interseção da reta U com o eixo das abscissas corresponde à umidade crítica, que nesse caso, para o exemplo, foi de aproximadamente 3,7%. Estamos próximos de finalizarmos a nossa aula, mas é de suma importância conhecermos como que os resultados devem ser obtidos e expressos no relatório. Segundo a norma, o coeficiente de inchamento é determinado pela média aritmética entre os coeficientes de inchamento máximo, correspondente ao ponto A, e o correspondente à umidade crítica, ou seja, no ponto B. No relatório devem constar a curva de inchamento, o valor da umidade crítica e ainda o valor do coeficiente de inchamento médio. E para finalizarmos a nossa aula, é importante também conhecermos o motivo pelo qual devemos determinar o coeficiente de inchamento de agregados miúdos e, consequentemente, sua umidade crítica também. O primeiro ponto que cito é referente às imprecisões que são geradas nas medições e dosagem dos materiais, tendo em vista que, a depender da umidade, o agregado miúdo pode apresentar aumento considerável no seu volume aparente, trazendo problemas nas dosagens, caso essas sejam feitas em volumes. Pensando nessa questão desse aumento do volume aparente do agregado miúdo, devido a esse fenômeno de inchamento, tal fenômeno também pode atrapalhar no dimensionamento de padiolas para esse tipo de agregado, já que este é um método de dosagem baseado nos volumes dos materiais a serem utilizados. Com isso, nós finalizamos a nossa aula. Vejo vocês na próxima. Até mais.